E nessa noite eu quero ministrar uma palavra que não é a continuação dessa série sobre presença de Deus. Quero ministrar uma palavra sobre algo que eu ministrei para os jovens há algumas semanas, um mês atrás mais ou menos, acho que um pouco mais que isso, e que eu estava pensando muito na temática do ano, né? O ano, nós estamos passando pelo ano do testemunho de Cristo. E nós já passamos por algumas mensagens mencionando a temática do ano. Eu quero também seguir nessa linha do tema do ano e falar sobre o testemunho de Cristo no trabalho. É o testemunho de Cristo e o trabalho. A gente vai falar sobre, de maneira específica, eu sei que é um assunto até engraçado da gente trabalhar, falar sobre trabalho, né? E, e- mas é um assunto que eu creio que é de Deus, que a gente precisa estudar, pensar. E se a gente entende que nós somos o povo de Cristo Jesus, que fomos salvos por Ele, e que nós caminhamos debaixo desse entendimento de que a redenção, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, né, ele vai falar, ele vai tratar bastante sobre essa temática da redenção, que a redenção que temos em Cristo Jesus, esse resgate que ele fez das nossas vidas, precisa afetar cada área que nós temos na nossa vida, inclusive a área do trabalho. Então precisa ser algo que a gente precisa assim prestar atenção. Precisamos entender que quando o Senhor nos libertou do império das trevas, como diz o livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, quando ele nos libertou do império das trevas, ele nos traz então para o reino de Deus, e esse reino precisa também estar no meu trabalho. Precisa estar onde eu for ministrar, ou trabalhar, perdão, onde eu estiver passando os meus dias de segunda a sextas-feiras. E a gente vai falar exatamente sobre essa temática, que é a temática do trabalho. A gente vai olhar para um texto de Gênesis, a gente vai ficar no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas antes de eu entrar no texto, a gente lê um pouco aqui alguns versículos que a gente vai trabalhando essa semana. Deixa eu fazer uma introdução, fazer algumas perguntas com relação ao trabalho. Quando você pensa no trabalho, o que é o trabalho para você? A gente está no domingo à noite, normalmente domingo à noite, quando vai chegando a hora perto da hora de dormir, vai dando um incômodo, né? Não sei para você, mas a maioria das pessoas é assim, vai dando uma tristeza, você fala, puxa, tá chegando a segunda-feira aí, vou ter que acordar amanhã cedo, vou ter que ir pro trabalho. Na verdade, vou refazer. Quem aqui gosta do trabalho que você tá trabalhando, né? Levanta a mão. Bastante gente. Quem aí não gosta de trabalhar? Tô brincando, não precisa levantar a mão. Algumas pessoas aqui. Sinceridade, enfim. Mas é fato, se a gente fosse perguntar, a maioria das pessoas, de maneira muito comum, normal, se você pensando no domingo à noite, te dá assim, poxa, passei o sábado, passei o domingo, vou voltar às atividades, à rotina do dia a dia na segunda-feira, né? E aquela pegada, né? Uma vez que você começou segunda, você só vai parar mesmo na sexta, das 8 às 6 e vai trabalhando. Mas quando você pensa no trabalho, como que você vê o trabalho? O que que o trabalho ele representa para você? Por que que o trabalho ele é importante para você? Né, será que o trabalho é apenas para você pagar as suas contas, um meio de você se sentir realizado? Ou será que o trabalho, né, falando meio que no crentez, ele é uma expressão daquilo que Deus te chamou a viver? O que que é o trabalho para você, quando você pensa na sua segunda-feira que está chegando, né? Eu diria para você que, para a maioria de nós, quando nós olhamos para o nosso tempo, e eu não acho que é uma crise só para jovens, mas é uma crise geral da nossa geração e das gerações do nosso tempo, a gente está em meio a uma crise que é um pouco até vocacional. Talvez as duas principais crises que nós vivemos no nosso tempo é a crise de identidade, que tem a ver com sexualidade também, mas também a crise vocacional é algo que existe. Você olha para as pessoas e é muito fácil você notar de como as pessoas muitas vezes estão insatisfeitas com aquilo que elas estão trabalhando. É como se a gente tivesse uma impressão, né, de que sempre falta alguma coisa. As pessoas mudam de emprego de maneira muito fácil e elas quase que escolhem a carreira profissional, até pensando na juventude dos jovens, é como se fosse uma roleta emocional mesmo, né? O jovem, quando vai, inclusive, pensar na carreira de trabalho que ele deve seguir, é algo muito difícil, né? E essa busca pelo trabalho, talvez o trabalho perfeito, se torna uma busca insaciável, uma busca incansável, uma busca interminável. E nunca existe sucesso. As pessoas, inclusive as pessoas que não têm Cristo e também as pessoas, muitas vezes dentro da igreja, vivem atrás dessa luta silenciosa na alma,
um bom salário, reconhecimento, e parece que nunca acaba um vazio silencioso que existe dentro da nossa alma. Trabalhamos duro, né, conquistamos metas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes dormimos exaustos, não apenas fisicamente, mas até mesmo existencialmente. A gente está lutando com a nossa alma, com essa insatisfação que existe dentro de nós. E talvez essa seria a marca da nossa geração. Trabalhamos mais do que nunca, muito mais do que os nossos pais, avós e tataravós, mas ao mesmo tempo estamos mais frustrados do que nunca, porque parece que nunca tá bom aquilo que a gente está vivendo. Agora, por que isso? E eu sei que é algo para a gente pensar, né? A gente vai refletir exatamente sobre essa temática aqui e pesquisando até um pouco em termos de história, por que que existe essa insatisfação no nosso tempo? Quando você olha para o passado e você vê para gerações passadas e mais do que isso, quando você olha para a antiguidade, você vai ver que a maioria dos trabalhos, até na antiguidade, eram passados de geração para geração. Quando você olha lá para o tempo de Jesus, ou dos apóstolos, ou mesmo dos patriarcas, era comum, por exemplo, Jesus, ele era carpinteiro antes de entrar no seu ministério, e ele seguiu a profissão dos seus pais. Muito provavelmente José também, que era seu pai, continuou o trabalho, talvez, dos seus pais também. Era muito comum, há poucas gerações atrás, as pessoas simplesmente darem uma continuidade no trabalho daqueles que tinham vindo antes deles. Era meio que um sentido comunitário. E nós, hoje, da nossa geração, depois, na modernidade, pós-revolução industrial, o que a gente vive são milhões de opções. E não é que isso é ruim, tá? Isso é bom, mas tem um lado negativo. A gente pode escolher qualquer caminho, mudar de área, nos reinventar o quanto nós quisermos, mas paradoxalmente, essa liberdade nos deixou perdidos. Diante de tantas portas abertas, nós nos sentimos paralisados, né? A gente vive inquieto, como a gente falou no início, pulando e tentando encontrar algum trabalho que traga satisfação, mas essa satisfação, ela nunca chega. A gente acaba vivendo sempre cansado, ansioso e nos comparando, nos bastidores, talvez no nosso tempo, onde existe muitas redes sociais, até estou sem meu celular, mas você pensa no tempo das redes sociais, hoje você olha as fotos muitas vezes que as pessoas postam, e você olha, porque as pessoas só postam as melhores fotos, né, dos melhores momentos da vida, e internamente, lá dentro da nossa alma, no nosso coração, a gente se enche muitas vezes de inveja do que o outro está vivendo, e você fica imaginando como é que é a vida do outro, e você se enche de ansiedade. Essa cultura da visibilidade nos convenceu muitas vezes de que sucesso, relevância, e de que essa relevância é ter muitos seguidores. E a pergunta não é mais como eu posso servir, isso pensando até dentro da igreja, mas é como que eu posso ser servido, como que eu posso ser protagonista, como que eu posso crescer, né? Essa onda, e com muito respeito aqui, mas de jovens muitas vezes que tentam ensinar tantas coisas nas redes sociais, e essa meninada começou ontem, né? O menino tem 21 anos de idade e já fala que ele é milionário. Eu brinco com meus jovens isso, já conquistou o milhão dele, né? E você olha para aquilo lá e você fala, meu, é irreal isso não é verdade. E trazendo agora para o pensamento, para dentro da igreja, sem perceber, influenciado por toda essa perspectiva mundana, dentro da igreja mesmo, a nossa vocação se transformou em um palco de autoafirmação, o chamado virou sinônimo de impacto, plataforma, relevância, e nós não conseguimos alcançar aquilo que nossa alma, que muitas vezes se inclina para um sentimento carnal, ela nunca tá satisfeita. Agora, essa é a grande dor da alma moderna, né? Trabalhamos para nos provar. E quanto mais nós tentamos provar algo, mais percebemos o quanto nós estamos vazios por dentro. E esse vazio não é um vazio profissional. Esse vazio é um vazio existencial. É o eco de um coração humano que tenta encontrar sentido e propósito fora do Criador, fora de Cristo Jesus, aquele que é o único que pode satisfazer a nossa alma. E o resumo, então, dessa forma de enxergar, eu quero combater exatamente esses pensamentos, tá? Na mensagem de hoje, nós vamos olhar para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, eu quero combater exatamente esses pensamentos. Diante de todo esse histórico que eu passei agora,
pode colocar aqui, a gente tem um reflexo, um resumo da maneira que muitas vezes nós como cristãos, influenciados por tudo o que a gente falou agora, a gente acaba olhando para o trabalho e pensando muitas coisas. Então, primeiro, a gente acaba pensando, pode volta um slide, a gente acaba pensando que o trabalho é somente para enriquecer. Então a gente, como cristãos, influenciado pelo espírito desse tempo, a gente olha para o trabalho como se o trabalho fosse simplesmente para eu enriquecer, para eu ter uma boa qualidade de vida, para eu juntar dinheiro e ter dinheiro e ter dinheiro e ter dinheiro e conquistar, que é o que o mundo muitas vezes ensina, e a gente pensa isso. A segunda é que o trabalhar ou o trabalho, a conquista, tem a ver com uma conquista de status, para que então as pessoas possam me invejar ou possam olhar para mim e perceber o quão importante eu sou, ou quanto ele conquistou, ou quantas coisas ele tem, ou o carro que ele tem, né? E por último, a gente acredita sem perceber que o trabalho, ele é simplesmente uma consequência do pecado. Tipo, o homem, ele teve que trabalhar, porque o pecado entrou no mundo, e porque o pecado entrou no mundo, então a gente tem que trabalhar, porque Deus não criou o trabalho. E a gente vai falar sobre como isso não é verdade. A perspectiva bíblica é que o trabalho vem de Deus e ele é santificado em Cristo Jesus. E nós vamos falar exatamente sobre essa perspectiva, né? Então a minha mensagem hoje é para que a gente possa sair entendendo aqui que o trabalho é para honrar e glorificar a Deus e para que a gente possa realmente entender o propósito de Deus para cada um de nós, né? Cada um no seu chamado específico, na sua vocação. Deus te colocou aí para ser um representante dele, em nome de Jesus, amém? Vamos lá para Gênesis capítulo 1, a gente vai ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 do versículo 1 ao 3, a gente vai ler, fala assim, Gênesis, vou ler aqui no iPad mesmo que tem a tradução certa, fala assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Esses são os 3 primeiros versículos aí que contam a criação. Deus se envolvendo com a criação. Vamos pular para o versículo, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, fala assim: assim foram concluídos céus e terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Versículo 27 do capítulo. Ai, acabei pulando. Voltando para o versículo 27 ao 28, acabei pulando isso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se então tarde e manhã, e esse foi o 6º dia. Versículo 15 do capítulo 2, eu acabei pulando, tá? Mas tudo bem. Versículo 15 ao 17, para a gente finalizar. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Amém. Vamos fazer uma oração? Amém. Jesus, essa é a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra ela nunca volta vazia. Nós cremos que quando vamos para a tua palavra, quando nós buscamos a ti nas escrituras, o Senhor fala conosco. A minha oração nessa noite é que o Senhor possa se revelar a cada um de nós, falar aos nossos corações, falar a cada um que veio hoje aqui, talvez para os visitantes que estão aqui pela primeira vez, para todos nós que estamos aqui, Senhor, se revela a nós, assim como o Senhor já com a tua presença poderosa, já tem tocado as nossas vidas, desde o louvor, esse culto a ti, Deus, continua no nosso meio, transforma os nossos corações, é isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, a gente acabou de ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Eu tenho certeza que você já leu esses capítulos e provavelmente você já ouviu muitas mensagens, né? O pastor Davi, até eu acho que eu já ministrei palavras aqui na igreja sobre esses 2 capítulos, que são capítulos importantíssimos. E se a gente for olhar, só para esse início do enredo da criação, né, o enredo bíblico, a gente vai perceber já que o cerne de todo esse início é um só, que as coisas não foram criadas por acaso. E que, na verdade,
tudo que veio a existir tem a ver com um propósito específico do próprio Deus, que Deus se envolveu com a criação, ora falando, ora até mesmo tocando, né? Porque a Bíblia diz que ele modelou o homem, a sua imagem e semelhança, ele pegou o barro, ele moldou e ele soprou no homem. Então a gente vê toda a criação sendo formado por Deus e de maneira muito bem planejada, ele se envolveu com ela. E o primeiro aspecto que a gente pode tirar, e que vai ser a base dos 3 pontos que a gente vai falar aqui nessa noite, é que Deus trabalhou. Na criação, olhando para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, uma coisa nós percebemos do nosso Deus é que Deus se envolveu na criação, ele tinha um projeto na criação e que Deus trabalhou. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e terra, isso mostra Deus agindo. Isso nos sugere, nos ensina que trabalhar faz parte do caráter de Deus, faz parte de quem Ele é, e o mundo todo, inclusive você e eu, somos resultado desse envolvimento de Deus direto com a criação, de trabalhar. Deus trabalhou. E se Deus trabalhou, eu preciso te dar uma notícia, você também é chamado a trabalhar. A preguiça não vem de Deus, essa ideia de você não trabalhar não vem de Deus, porque se o próprio Deus trabalhou, nós também somos chamados a trabalhar. Amém? Vocês estão comigo aí? A gente vai tirar simplesmente com esse conceito de que Deus trabalhou. Eu quero pegar 3 verdades com você, olhando para um Deus que trabalha e pensar no nosso trabalho como humanidade, tá bom? Então nós vamos falar sobre 3 verdades, sobre o simples fato de Deus trabalhar e nós então também nos envolvemos no nosso próprio trabalho. Então, porque Deus trabalhou, a primeira coisa que nós temos é que nós temos uma visão para o nosso próprio trabalho. Se Deus trabalhou, nós temos uma visão do porquê nós trabalhamos, de como nós devemos trabalhar e por que nós trabalhamos. A.W. Tozer, num livro Conhecimento do Santo, de 1961, tem uma frase que eu sempre cito para os jovens e é uma frase que eu carrego muito comigo. Esse livro do Tozer, ele vai falar sobre vários aspectos doutrinários de Deus e logo no início do capítulo ele fala uma das coisas mais importantes. Ele fala assim que o que você acredita sobre Deus é a coisa mais importante em você. Aquilo que você sabe sobre Deus, aquilo que você entende sobre o próprio Deus é a coisa mais importante em você, porque forma a sua identidade, forma quem você é. Então, se a gente olha para um Deus que trabalha, e nós somos chamados a sermos a imagem e semelhança do próprio Deus, a gente pode entender, até pela lógica bíblica, que o trabalho não é um mal necessário. Trabalho não é algo que nós suportamos até a gente conseguir se aposentar, apesar de muita gente olhar o trabalho dessa forma, né? Não, trabalho é algo que o próprio Deus viveu e que Ele nos chama a viver, e entender isso é crucial para a nossa identidade. É crucial para entender quem nós somos. No nosso tempo, na nossa geração, como a gente falou já desde o início, o trabalho tem uma conexão direta, íntima, com essa perspectiva de um salário. Não é verdade? A nossa cultura ensina que trabalhar, em primeiro lugar, tem a ver com ganhar dinheiro, qualidade de vida, sustento financeiro, o pensamento do nosso bem-estar, né? E todas essas coisas, elas são verdade. Muito do que a gente trabalha tem a ver com o sustento financeiro da nossa família. E é interessante a gente pensar, até citei isso no culto da manhã, muitos dos que estão aqui, talvez, os pais ou avós, ou até mesmo você conquistou coisas para sua família que você mesmo não tinha, ou mesmo seus pais não tinham. No meu caso, na minha família, eu sei, se você ler a história dos meus avós, no livro que conta o testemunho do meu avô e da minha avó, você vai ver que os meus pais passaram muita dificuldade. O meu pai, principalmente, com os meus tios, no início do ministério dos meus avós, eles contam na história que muitas vezes, muitas semanas, faltava comida dentro de casa, não tinha roupa. Chegavam ofertas para os meus avós, quando eles iniciaram o ministério aqui em Londrina, e muito da qualidade de vida depois que o meu pai conseguiu conquistar foi porque os meus avós vieram sem nada para Londrina, né, de São Paulo, e lutaram muito, e teve um tempo de muita pobreza, inclusive no Brasil, e a gente precisa dar valor a isso. O trabalho ele tem a ver com sustento financeiro, não tem problema você querer dar o melhor para a sua família, você querer enriquecer para abençoar os seus filhos, para dar um estudo, né, decente para a sua família. Eu não estou falando que isso é um problema, mas é um fato que o trabalho
Isso tudo é verdade sobre o trabalho, mas é muito mais profundo que isso. O trabalho é mais do que simplesmente ganhar dinheiro. O trabalho é muito mais do que simplesmente qualidade de vida. Trabalho tem a ver com uma visão de Deus do que nós devemos ser e nos tornar. Amém? E vamos tratar então a visão de Deus para o trabalho de maneira, vamos falar de maneira coletiva e depois de maneira individual. O trabalho de maneira coletiva e depois de maneira individual. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, estão comigo aí? Amém? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, qual que era o trabalho que Deus chama o homem a viver? O primeiro trabalho que Adão e Eva, eles têm que dar os nomes, né, para os animais. Teologicamente falando, a maioria dos comentaristas vão dizer que a, a carne, comer carne de animal só vai começar a acontecer depois de Noé, com o sacrifício, enfim. Antes disso, a gente percebe, teologicamente falando, e os comentaristas vão dizer que tanto Adão quanto Eva, eles eram jardineiros. Eles eram agricultores, além de cuidar do jardim, de cuidar dos animais, dar nome aos animais, enfim, ser um agente de Deus lá no jardim. O trabalho que Adão e Eva tinham, eles eram jardineiros, eles eram agricultores. E é muito legal a gente pensar nesse arquétipo, porque o arquétipo do jardineiro é o primeiro tipo de trabalho que nós temos na Bíblia. E é como se ele fosse o modelo de trabalho para qualquer outro tipo de trabalho da humanidade. O que é a jardinagem? O que é a agricultura? Né, que tem a ver, inclusive, com o mandato cultural. Agricultura, você tem cultura dentro da palavra agricultura, é você formar cultura, né, você formar algo. A jardinagem ou a agricultura tem a ver com você pegar um material básico, você pegar frutos, sementes, plantar eles, organizar a terra, limpar a terra, se envolver na matéria-prima e fazer com que dela floresça, então, uma árvore, um fruto, né, uma colheita que vem, para que dele venham coisas diferentes, flores, comida, e coisas que os seres humanos precisam para poder crescer e se desenvolver. E era exatamente isso que o homem e a mulher estavam vivendo ali no jardim. Eles estavam vivendo um mandato cultural de Deus, né, que tem a ver com a agricultura. E o trabalho, e quando eu falo do trabalho, estou falando de todos nós, se encaixa perfeitamente com essa mesma perspectiva de Adão e Eva. A essência do trabalho para Deus é reorganizar materiais que estavam errados e trazer novos produtos para o florescimento e para o desenvolvimento humano. O que é o plantio? O que é a arquitetura? O que é a medicina? O que é a tecnologia? O que é a construção? É você pegar tijolos, né? Primeiro, inclusive, você pega o barro para poder fazer tijolo, organiza o barro, né? Resseca o barro, queima ele, para depois fazer um lindo prédio onde você constrói algo que veio da imaginação do homem, veio da criação do homem. O que é, por exemplo, a gente falou aqui, a medicina. A medicina é você pegar coisas que são biológicas, enfim, plantas e também coisas sintéticas, né? Criações do homem, para que haja florescimento da vida numa pessoa que está doente, né? E todas essas coisas. Então você pode ter, através da tecnologia, da construção, da arquitetura, medicina, coisas materiais que são organizadas para trazer crescimento, saúde, comida, moradia. Pensa na música. O que é a música? A gente acabou de cantar aqui, teve um tempo de louvor. O que é a música? A música é a organização de sons. O som, de maneira isolada, ele não é uma música. Mas quando ele está numa melodia, numa harmonia, junto com outros sons, ele compõe algo lindo, né? O que é uma canção. E a música é essencial para a construção do sentido do homem. Quando você pensa em filmes, literatura, história, são narrativas para a gente entender a vida e entender como viver. E é por isso, mais uma vez, que todo o trabalho é participar com Deus da criação. Todo o trabalho de cada um de nós que estamos aqui é a jardinagem da onde Deus te colocou para ser um trabalhador de Deus. Isso é importante para a gente fazer referência, porque mostra para nós que a terra é importante aos olhos de Deus. É muito fácil, no nosso mundo gospel, a gente pensar que só as coisas de Deus são importantes. Tipo,
a gente olhar para os trabalhos dentro da igreja e achar que quem trabalha na igreja, o pastor, o missionário, né, alguém que está servindo na obra, isso é um chamado, isso é uma vocação. E é como se a gente tivesse um dualismo na nossa mente. E quando a gente pensa que em João capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus ele vai ensinar que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que trabalha no coração de maneira espiritual no homem. Esse mesmo Espírito que age no homem, a Bíblia diz em Gênesis 1, que pairava sobre a face das águas e organizava o mundo. Dá para entender? O mesmo Espírito que age de maneira espiritual, ele age de maneira natural também, organizando as coisas. Isso fala para nós que o mundo natural, como ele é importante para Deus. O mundo natural, o trabalho, é importante para Deus. E talvez, no evangelicalismo brasileiro, talvez por uma influência até mais católica, e quando eu falo do pensamento católico, estou falando dele mais um pensamento medieval, que dizia que o clero era importante, que a igreja era importante, os outros trabalhos não eram. Até olhando em termos de história da igreja, a reforma protestante quebra esse pensamento dizendo que não, todo trabalho é para a glória de Deus e todo trabalho é importante para Deus. Todo trabalho é importante para Deus. Não existe essa ideia de trabalho secular, trabalho para Deus, né? Tudo é sagrado, é santo aos olhos de Deus. Todos os trabalhos são santificados. Aos olhos de Deus, todo trabalho tem valor. Todo o trabalho tem dignidade, né? E é lógico, a gente deve crescer no nosso trabalho, a gente sempre deve buscar uma nova oportunidade, a gente sempre deve buscar talvez algo melhor para a nossa família, mas aos olhos de Deus, todos os trabalhos são importantes. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não sei quem tem, lá em casa, a gente tem uma mulher que vai em casa nos ajudar na limpeza, na higiene da nossa casa. A Dona Ivete vai lá. E ela, coitada, ela tem 70 anos de idade, né? A gente ajuda bastante ela e os meninos não são fáceis. Ela vai de vez em quando lá em casa e ela nos serve, ama a nossa casa, nos ajuda na limpeza e ela é uma mulher muito especial. A gente sempre ora com ela, tem evangelizado inclusive ela. Um dia ela vai estar aqui também, mas pensa nisso. Talvez você pague alguém para ir na sua casa e te ajudar com a limpeza da sua casa. Talvez você tenha alguém que vai lá e te ajude com isso. Mas se a limpeza não for feita, você vai morrer. Se nenhum espírito humano se mover pela face do seu apartamento, como diz lá em Gênesis, se envolver com o caos da sua casa e organizar as roupas e, enfim, de lugar, você vai se destruir. Por quê? Porque nós fomos feitos para viver com higiene, com ordem. A higiene é algo necessário para viver, você percebe? Até mesmo uma mulher que trabalha na casa, uma zeladora, um porteiro, ou uma pessoa que, aos olhos muitas vezes do mundo, existe desprezo, para Deus existe dignidade. O engenheiro é importante para Deus, e um porteiro também é. Tem dignidade, tem valor, é importante. Todo trabalho aos olhos de Deus é importante para Deus. Todo trabalho aos olhos de Deus é importante, é digno aos olhos de Deus. Aquilo que muitas vezes o mundo despreza, aos olhos de Deus é importante. Aos olhos de Deus não é trabalho secular, não é um trabalho indigno, é um trabalho importante. É um trabalho valioso, de valor. Isso a gente precisa olhar, porque como corpo de Cristo, isso nos faz refletir que todos os trabalhos são importantes para Deus. Mais uma vez, não é que a gente não deseja crescer e muitas vezes prospectar por melhores condições financeiras e querer algo melhor, eu não estou falando isso. Eu estou falando que aos olhos de Deus, quando Deus olha para a humanidade, Ele te vê no seu trabalho a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, Ele fala, é importante o que você está fazendo para mim. É santificado, é para minha glória e é para minha honra. Isso é algo coletivo. Agora, a gente está falando sobre a visão de trabalho. A visão de trabalho é de maneira individual. Primeiro de maneira coletiva, de maneira individual. A Bíblia também nos dá uma visão de maneira pessoal, individual, de qual é o propósito do trabalho, daquilo que nós fazemos. E o propósito do trabalho é o mesmo propósito da vida do cristão. O mandato,
um mandato religioso, porque a gente tem 3 mandatos ali no Gênesis: mandato religioso, social e cultural. O mandato religioso é o mandato de conhecermos a Deus cada vez mais, para glorificarmos a Ele. O mandato e o propósito do trabalho, que é o mandato cultural, o propósito dele é dar glória a Deus. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 a 28, diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Lembra desse texto? E o que significa isso? Enquanto os outros povos, e a gente já falou isso em outros cultos aqui, tinham imagens nos seus templos que representavam os seus deuses, a Bíblia diz, de maneira muito paradoxal, que não teria então um objeto que seria representado Deus. Não, a Arca da Aliança era algo que representava, mas não era um objeto. Por quê? Porque os próprios seres humanos, eles eram a representação de Deus no Éden. E o homem, como representante de Deus, qual que era o seu objetivo? Dar glória a Deus e ser um agente de Deus na criação. Ser um agente, ser a imagem de Deus significa refletir a glória de Deus para a criação. Então, enquanto o homem caminhava com Deus todos os dias, conhecendo a Ele, ele refletia a glória de Deus para os animais, para a criação. Esse era o objetivo, né, do homem. O sentido do homem estava exatamente em refletir a glória de Deus. Agora, depois de Gênesis capítulo 3, quando a queda acontece, quando o pecado acontece, a gente já vai para Gênesis capítulo 11 e nós sabemos que o homem vai indo de mal a pior. Lembra da história da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11? Gênesis capítulo 11 conta a história, um momento onde os homens começam a se rebelar tanto com Deus, se encher tanto de orgulho, que a Bíblia diz que os homens se juntam e eles fazem uma grande torre. E essa torre, ela tinha o objetivo de exaltar os nomes, né, das pessoas que estavam criando essa torre. Fala assim, Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. No mundo todo haviam apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos no lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disso, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então vamos parar aí. Pensa nisso. Todos estavam trabalhando. Ali na Torre de Babel existia tecnologia, existia cultura, existia organização, existia um povo se estruturando. Mas a Bíblia diz que eles tinham um objetivo ao levantar essa cidade e levantar essa grande torre. Qual que era o objetivo? Fazer do nome deles nome acima de todo nome. Dar glória ao próprio nome. Qual foi a divisão como consequência disso? Divisão. Destruição. E a aplicação espiritual que nós fazemos aqui nesse primeiro ponto, meus amigos, é que existe uma forma de viver o trabalho levantando o próprio nome para receber glória e honra para si. Um trabalho que não serve às pessoas, um trabalho que tende muitas vezes a deturpar a humanidade que está próxima de você, um trabalho que degrada a humanidade daqueles que estão próximos a você, um trabalho que destrói, um trabalho que passa a perna. Quando a gente pensa no jeitinho brasileiro, né, nas coisas erradas muitas vezes que a nossa cultura promove, pensa nisso, existem tantas formas de ganhar dinheiro e crescer profissionalmente que só ajudam você, que dão honra para o seu próprio nome e não glorificam a Deus. Não ajudam a comunidade, não servem as pessoas. E mais do que isso, principal de tudo, não glorificam o nome de Deus. Isso pode ser para uma pessoa que é só o empregado numa fábrica que trabalha de qualquer jeito, chega atrasado e faz as coisas de qualquer jeito, mas também para o empresário que, enfim, é dono, enfim, de muitas coisas e que trabalha só para levantar o próprio nome. A Bíblia está indo contra esse conceito de trazer honra e glória para o nosso próprio nome. E teologicamente, o que a Bíblia nos ensina, falando do que eu falei no início da mensagem, quando nós entendemos que nós temos redenção em Cristo Jesus, o conceito de redenção é que esse resgate que Deus fez em nós precisa tocar todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. A nossa paternidade,
né, a maneira da gente, enfim, viver o hobby que a gente vive e também a maneira da gente trabalhar. O trabalho precisa ser tocado pela redenção que temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque se nós temos um coração transformado, nós somos capacitados por Cristo, pelo seu Espírito agindo em nós, a trabalhar de uma forma diferente que o mundo trabalha. Enquanto o mundo trabalha para se autopromover, eu e você trabalhamos para dar honra e glória a Cristo Jesus. Amém? Nós somos chamados a sermos uma expressão de Deus no nosso trabalho, a viver o trabalho de uma outra forma, a amar as pessoas. Esse é o nosso chamado. E essa é a primeira perspectiva que a gente pode tirar. Se Deus trabalha e nós olhamos para um Deus que trabalhou, a gente entende que nós temos uma visão para o trabalho que nós temos. Segundo ponto que nós podemos entender é que nós temos um chamado no nosso trabalho. E o nosso chamado para o nosso trabalho é produzir o shalom de Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. Amém? Produzimos o shalom de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, capítulo 2, a gente percebe que o Espírito de Deus é como se Deus estivesse criando e seu Espírito vinha e trazia manutenção no caos. Né? O cosmos estava em caos e o Espírito de Deus vinha e organizava as coisas. E a palavra de Deus vinha e a plenitude de vida invadia a criação. E a gente percebe que essa palavra shalom tem esse mesmo conceito de manutenção da ordem de Deus. No Antigo Testamento, essa palavra era muito usada. Talvez você já ouviu essa palavra. Talvez até mesmo assistindo The Chosen, não sei quem já assistiu, você vê lá no seriado Jesus sempre cumprimentando os seus discípulos com a palavra shalom. Shalom. E era algo muito comum no Antigo e no Novo Testamento, inclusive porque a igreja era uma igreja no início de judeus, né? Então todos se chamavam, se cumprimentavam com a palavra shalom. Os judeus até hoje usam essa palavra shalom para se cumprimentar. Mas o que significa essa palavra? O que é essa palavra shalom que está presente em toda a Bíblia? Shalom significa paz, segurança, florescimento, plenitude de vida e também testemunhar Deus para a criação. Shalom conota a realidade de que as coisas estão no seu devido lugar e elas estão como deveriam estar. Essa é a paz de Deus. A paz de Deus não tem a ver simplesmente com uma paz momentânea. Porque a gente pensa na palavra shalom e automaticamente a gente pensa em paz. Paz. Só que é mais do que isso. Tem a ver com uma abundância de vida. Tem a ver com uma vida organizada, porque tem Deus dentro dela. Tem a ver com uma vida que frutifica, que cresce, por quê? Porque tem Deus no centro do seu viver. Quando nós pegamos Romanos capítulo 5, por exemplo, versículo 1, quando Paulo ele diz assim, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, a expressão que Paulo está usando é exatamente essa visão de shalom. Nós temos plenitude de vida com Deus. Aquilo que era impossível vivermos agora, porque estamos conectados com o Criador, nós temos shalom. E percebe isso, da mesma forma que o objetivo então de Deus, porque daí a gente olha para Gênesis capítulo 1, versículo 28, é esse mandato cultural de promover o shalom de Deus na terra, né? Vou até olhar para esse texto. Adão e Eva, quando caminhavam com Deus, eles recebiam de Deus o seu mandato e o seu objetivo como agentes de Deus no jardim era exatamente estabelecer a plenitude de vida naquele lugar. Estabelecer o shalom de Deus, o propósito de Deus na terra, dando nome aos animais, exercendo domínio, atribuindo valor, distinguindo funções, fazendo a manutenção da ordem. Por quê? Porque esse era o chamado de Deus para Adão e Eva, né? Agora, quando nós olhamos para depois, quando o pecado vem, quando nós olhamos para o pecado, o que acontece? Esse chamado de Adão e Eva de produzirem o shalom de Deus é quebrado. Adão e Eva só conseguiriam produzir o shalom de Deus, a plenitude de vida de Deus na terra, porque estavam conectados com o Senhor do shalom. Mas porque essa conexão foi quebrada, o homem passou a não conseguir mais produzir o shalom. E toda a história da redenção até chegar em Jesus é a história de Deus querendo ter um povo que conseguisse produzir esse shalom, ter comunhão com Ele, caminhar com a sua presença, mas também produzir essa plenitude de vida.
Quando Deus fala para Abraão que a descendência de Abraão iria abençoar todos os povos da terra, era exatamente isso. Essa plenitude de vida, esse trabalho que ia resultar nesse conceito de produzir o shalom de Deus para a terra, para o mundo. Mas mais uma vez, quando o homem cai, mesmo tendo o povo de Deus que se conectava com ele, a gente sabe a história do Antigo Testamento, é uma história de falhas. É a história de um povo que deveria se conectar com Deus, deveria ter comunhão com Deus, mas a gente olha história atrás de história, rei atrás de rei, profeta atrás de profeta, a gente vê, é uma história de decepção, de Deus vindo até o homem, e o homem pecando, se desconectando, né, e não conseguindo viver o shalom de Deus. E o problema é que sem a comunhão com Deus, a humanidade começa a caminhar de acordo com a sua própria definição do que é bom, do que é agradável, do que é belo. A humanidade fica refém da sua carência, fica refém da sua identidade perdida, e ela fica presa numa espécie de autoafirmação narcisista. Aí o trabalho que antes do homem, que era para produzir shalom de Deus, plenitude de vida, passa a ser só motivo de autoglorificação, autoafirmação, a exaltação do ego. O trabalho que antes era para produzir coisas lindas, que era para produzir, por exemplo, quando a gente pensa em tecnologia, né, construções magníficas, começa a ser deturpado, começa a ser destruído. E o trabalho, então, fica difícil por causa da separação com Deus. O trabalho separado de Deus se torna um ambiente de egoísmo, de deslealdade, de insegurança, de inveja, de ganância, de injustiça. Mas nós que somos o povo de Deus, porque fomos redimidos por Cristo Jesus, esse é o nosso maior chamado. O chamado, como está no ponto 2, o chamado do cristão, mais uma vez, não é simplesmente fazer dinheiro, não é simplesmente construir riquezas, conquistar coisas, né? Você ter uma boa qualidade de vida, todas essas coisas são muito boas, como a gente tem falado aqui na mensagem, mas a principal razão de você prosperar, crescer, é para que você possa ser um meio da produção do shalom de Deus na terra. Essa plenitude de vida que nós só temos em Jesus, nós podemos levar isso para as pessoas. Pensa nisso. O que é shalom? A gente está falando aqui, shalom é plenitude de vida. É paz, alegria, esperança, é uma razão do viver. As pessoas que não têm Deus, elas criam o seu próprio shalom. Versões de uma vida plena. O que é a plenitude de vida para as pessoas que não têm Cristo? Como a gente tem falado aqui na mensagem, ter dinheiro, mostrar para as pessoas que você conquistou, ter riqueza, ter um carro onde você mostra, ó, como eu conquistei. Você olha para as nossas músicas, e as músicas falam sobre isso. As canções, os filmes tratam sempre sobre essa temática. Apontam para esse lugar de que a plenitude de vida é essa vida com todas as coisas que os seus olhos podem ver e as suas mãos tocar. Mas a Bíblia nos ensina que a plenitude de vida, que o verdadeiro shalom de Deus não está nas coisas que você pode conquistar, ter, almejar. A plenitude de vida está em Cristo Jesus. A plenitude de vida está em produzir o shalom, ter o shalom, a verdadeira paz, que excede o entendimento, mas também que invade o ambiente ao seu redor. E como cristãos nós podemos ser isso. Você pode entrar no seu trabalho e naquele lugar que muitas vezes tem discórdia, tem destruição, tem deslealdade, as pessoas tentando passar a perna uns nos outros, as pessoas tentando, né, ganhar proveito, tirar proveito uns dos outros. Você pode pisar naquele lugar e ser um instrumento de Deus de produzir paz naquele lugar. Paz naquele lugar. O shalom de Deus invadindo. E o seu chefe olhar para você e falar, tem algo diferente com você. Eu percebo uma paz que eu não consigo explicar. Eu percebo uma alegria, uma felicidade que não é desse mundo, não vem daqui, tem alguma coisa diferente com você. É o shalom de Deus. É a plenitude de vida. É essa promoção do shalom que nós temos e encontramos na pessoa de Jesus, que não existe em outro lugar.
Não existe em outro lugar. Nós só temos em Cristo Jesus. Então, voltando aqui, recapitulando, né? Primeiro ponto, quando nós entendemos que Deus trabalha, nós temos uma visão para o nosso trabalho, individualmente e coletivamente. Segundo, nós temos um chamado para o nosso trabalho, que é promover o shalom de Deus, ter o shalom de Deus e promover o shalom de Deus. E por último, porque nós olhamos para um Deus que trabalha, nós temos um poder para trabalhar. E esse poder, pode passar, ponto 3. E esse poder é o descanso para as nossas vidas. Quero já chamar os músicos para virem aqui, com isso nós estamos finalizando, né? É muito interessante a gente perceber. Vamos olhar para Gênesis, para eu finalizar. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vê um cenário extremamente realista, tá? A gente vê a história do mundo contada por Deus de maneira muito real e realista mesmo. Deus coloca, pensa nisso, acho que eu e você, pelo menos eu nunca faria isso, tá? Deus coloca o trabalho no meio do paraíso. Deus, ele cria um jardim perfeito e ele coloca trabalho naquele lugar. O homem e a mulher, como a gente está falando desde o início da mensagem, eles não ficavam lá sentados em berço esplêndido, sentados debaixo da uma árvore, comendo e fazendo nada, enfim. Não, eles estavam trabalhando, né? Deus coloca o trabalho. O que é mais interessante, eu falei hoje de manhã, o que é mais interessante a gente perceber que em Apocalipse, quando a gente tem, de maneira escatológica, pensando no final, no tempo do fim, a Bíblia também nos ensina que no final, quando Jesus Cristo ele voltar para reinar eternamente, a gente não vai ter um jardim como teve no início, nós vamos ter uma cidade. E é nessa cidade, muitos teólogos dizem que inclusive vai ter trabalho nessa cidade, porque vai ser uma cidade. A Nova Jerusalém não é um jardim, mato, não, é uma cidade, a cidade celestial. E todos nós vamos ter esse corpo glorificado, então, assim como Jesus, ele sentou com os seus discípulos, ele comeu. Os discípulos pegaram e ele se envolveu ali, ele comeu. É bem provável que alguma coisa aconteça, enfim, é uma teoria, mas o ponto é para dizer que o trabalho é importante para nós. Tão importante que Deus ele fez com que talvez o trabalho seja uma das poucas coisas na criação que o homem pode fazer em grande escala, e não, ele pode sim se perder, mas ele pode encontrar sentido e propósito, não fora de Cristo, mas junto ao trabalho. Pensa nisso, se você ficar algumas semanas doentes, né, porque por qualquer razão, e parar de trabalhar, ou mesmo se você ficar desempregado por um longo período de tempo, é frustrante, não é verdade? Quando eu lembro no início do ministério, antes de entrar no ministério, eu tinha a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, indústrias, né? Eu fazia engenharia na época, e eu lembro de trabalhar e ficar um tempo ali, alguns meses, um ano, parado, né? Porque eu estava namorando, queria casar, e, enfim, ficava mais ocioso. E eu lembro que dentro de mim, eu tinha frustração, porque eu queria trabalhar. Por quê? Porque nós fomos criados para trabalhar. O trabalho é uma das poucas coisas, como eu falei, que seres humanos podem fazer bastante e podem encontrar, nos ajuda a termos sentido e propósito. Agora, entenderam de acordo com o que a gente falou no início da mensagem, nós temos uma visão para o trabalho, nós temos um chamado para o trabalho. Por que que como cristãos, mesmo sendo redimidos por Cristo Jesus, muitas vezes parece que nós ficamos cansados de trabalhar? Por que que muitas vezes, e eu acho que eu me identifico com isso, não sei você, mas vai chegando o final do domingo, e você pensa na segunda-feira, e vai dando um negócio assim, tipo, vai começar a semana de novo. E você passa o meio da semana e você fica almejando o final de semana. E como a gente falou no início da mensagem, as pessoas estão cansadas. As pessoas estão sempre, né, se sentindo ocupadas demais, trabalhando demais. Inclusive, acho que não sei se foi o Dr. Jonatas Leônio que estava aqui na semana passada com os jovens. Ele falou que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, se não o mais ansioso do mundo. Não consegue parar em nada. E a gente vive essa luta de sempre estar cansado, trabalhar. Por quê?
como a gente tem visto aqui na história. O capítulo 3 de Gênesis nos conta que, como consequência da queda, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão e Eva, os nossos antepassados. E agora, por causa do pecado, a jardinagem ficou pesada. A jardinagem ficou difícil, ficou frustrante. E o nosso trabalho também ficou. Assim como para Adão e os seus filhos, o trabalho ficou difícil. Ele tinha que suar para trabalhar. Ele tinha que arregaçar as mangas e ir lá e servir, trabalhar. O trabalho nosso também ficou assim, ficou frustrante, ficou difícil. E por que ficou difícil? Por causa de você. Por causa de mim. Por quê? Porque nós somos pessoas que mesmo com o sangue de Jesus, nós temos pecado. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas crises, nós temos as nossas angústias que muitas vezes dominam o nosso coração e a nossa alma. E a gente luta com essa perspectiva bíblica de que nós temos que ser satisfeitos em Jesus e a gente fica nessa luta. E a gente muitas vezes não se sente suficiente. E aqui estamos nós, presos na necessidade de ter que trabalhar e na inabilidade de trabalhar da maneira certa. O que nos falta? Nos falta um recurso. O primeiro recurso que nos falta é o que a própria Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 2, versículo 2, que o próprio Deus, depois de trabalhar, a Bíblia diz que Ele descansou. O primeiro princípio talvez que a gente pode tirar é que nós precisamos descansar. De que, mesmo tendo a redenção de Jesus, a gente tem esse segredo que é não trabalhar constantemente. Entender que existe um equilíbrio para tudo aquilo que nós fazemos. Em outras palavras, você e eu, nós precisamos do trabalho. Mas, se nós fizermos do trabalho, daquilo que nós fazemos todos os dias, a identidade das nossas vidas, o sentido e propósito da nossa existência, nós vamos morrer. A gente não vai conseguir descansar. A gente não vai ter paz de espírito. A gente não vai conseguir promover o shalom de Deus. Muitos de nós, primeiro, estamos cansados porque nós não descansamos com os nossos filhos, com os nossos familiares. Nós não temos tempo para nós. Nós não temos tempo para nos alegrar. E eu falo isso debaixo de muito temor, porque eu mesmo aqui na igreja, sabe que o trabalho na igreja, ele é bem ocupado. Na teoria, os nossos pastores muitas vezes temos um dia da semana que é o nosso dia de folga, né? A segunda-feira. Mas a maioria das segundas-feiras a gente dá aula muitas vezes, a gente passa a tarde preparando. E a dificuldade de a gente encontrar um dia com os nossos filhos, né? A gente que é pastor de jovem e adolescente, os sábados nossos a gente passa estudando muitas vezes para poder pregar nos sábados. Aí você pega um dia da semana para ter com seus filhos, mas seus filhos estudam de tarde, você não consegue ter tempo com eles, e você entra nessa crise de estar envolvido no ministério, estar envolvido em tantas coisas, e quando você se vê, você não está descansando. Você não está separando um tempo para estar com seus filhos. Você não está conseguindo discipular a vida da sua família, a vida dos seus pequenos, porque você não tem tempo para você. E a Bíblia está nos ensinando, olha só, da mesma forma que Deus descansou, você e eu precisamos descansar. Amém. Você precisa descansar. A vida não pode ser só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Você precisa descansar. Você precisa descansar. Se nós fizermos, mais uma vez, o trabalho, o sentido das nossas vidas, nós vamos acabar idolatrando o trabalho. E não é isso que Deus tem para cada um de nós. E para eu finalizar, o próximo sentido do descanso é que primeiro a gente precisa de um dia de descanso, mas mesmo com um dia do descanso, ainda assim o dia do descanso não é suficiente. A gente precisa de um outro descanso. E você sabe do que eu estou falando. Um dia de descanso vai nos salvar? Uma férias de 30 dias numa praia paradisíaca, né? Vai nos salvar? Eu sinto te dizer que não vai te salvar. Além de descansar um dia da semana e ter boas férias com a sua família que você precisa, como a gente está falando aqui, nós precisamos de um descanso mais profundo. Um descanso para nossa alma e identidade quebrada. O verdadeiro descanso. O descanso
que o livro de Hebreus capítulo 4 nos ensina o verdadeiro sábado, que é Cristo Jesus. Amigos, presta atenção, para eu finalizar. A gente, como eu falei, pode ter um dia de descanso, pode passar férias, pode ter tantas coisas, pode ter o melhor emprego desse mundo. Se você não encontrar em Jesus o pastor da sua alma, o pastor dos seus sentimentos, o pastor dos seus anseios, dos seus desejos, aquele que é o verdadeiro descanso para você, você também vai quebrar. A sua vida não vai ter sentido, não vai ter propósito. Por quê? Porque é bem provável que muitas vezes, a gente está falando sobre um dia de descanso aqui, a gente encontra descanso no nosso próprio trabalho. Para quem está no ministério, como eu, que sou pastor, muitas vezes, eu acho que o descanso para minha alma é eu trabalhar para Deus, é eu me envolver com a igreja, é eu servir na igreja, é eu estar no voluntariado, eu servir ali atrás na mídia, eu me envolver com as coisas do Senhor, mas isso não é a mesma coisa que estar com Jesus. O cristão é chamado a não só simplesmente entender que é salvo por Jesus, mas que encontrou na pessoa de Cristo o descanso verdadeiro para o seu coração. É o que ele disse em Mateus 11: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fardos pesados, os fardos do nosso coração, que ninguém entende, Jesus entende. O fardo da sua paternidade, como é pesado e difícil discipularmos os nossos filhos nesses dias. Como é difícil muitas vezes, falo agora para jovens, sou pastor de jovens, eu entendo isso, as lutas emocionais por querer um emprego melhor, por pensar enfim, na situação financeira, pensar no casamento, para aqueles que estão em outra estação de vida, tantas coisas desafiam o nosso coração e a gente é pego num mar de ansiedade, e a gente está nadando contra a corrente e sem perceber, a gente não sai do lugar, e a gente está ali, lutando, e a nossa alma nos afoga, e a gente está morrendo, e a gente não percebe que mais que um dia de descanso, mais do que férias, mais do que um bom emprego, mais do que até uma família perfeita, do que tudo o que a gente pode ter nesse mundo, é a gente conseguir olhar para Jesus e falar: está ali, o descanso do meu coração, o descanso que muitas vezes a gente precisa, mas não percebe, está na nossa frente. O único que nos entende, que sabe o clamor da nossa alma, que conhece o choro do nosso coração, que sabe as lutas internas que você tem, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Mesmo com as máscaras, muitas vezes, que nós temos para as pessoas, para impressionar as pessoas que estão à nossa volta, Jesus conhece o nosso coração, e sabe das crises que nós temos, sabe das lutas que nós temos, e Ele diz: traz para mim esse fardo pesado que você tem carregado, e toma o meu jugo que é leve, suave, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Jesus. Cristo Jesus, Ele é o nosso último sábado, Ele é o descanso espiritual e existencial que a nossa alma precisa. E se você fizer de Jesus o descanso da sua alma, presta atenção, quando você não tiver emprego, vai estar tudo bem. Você tem Jesus, está tudo certo, Ele cuida de você. Não que você não deve buscar um emprego, mas você tem Jesus. Se você tiver num emprego ruim, que você quer um emprego melhor, tudo bem querer um emprego melhor, mas mais do que um emprego ruim, você tem Jesus. Amém. E se você tiver um emprego bom, um emprego dos sonhos, se você for dono de uma grande empresa, tiver muitos funcionários debaixo de você, presta atenção, essas coisas não te definem. Por quê? Porque você tem Jesus. Amém. Jesus é aquilo que é suficiente para nós, deve ser a nossa suficiência. A gente acabou de cantar aqui no louvor, de Jesus ser a satisfação da nossa alma. O que é isso? O que é Jesus ser suficiente para nós? É entender que em Jesus
nós temos tudo o que precisamos. É olhar para a cruz, olhar para Jesus e dizer: nele eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu morrer hoje, eu deixei o meu bem mais precioso para os meus filhos e para a minha família: Cristo Jesus. Cristo Jesus. Deixa eu terminar com essa pergunta. Quando você olha para o seu trabalho, o que você tem buscado? Hoje é domingo, 8h30 quase. Passei um pouquinho do horário, mas como que você olha para o trabalho? O que é o trabalho para você? Que tipo de povo nós temos sido? Que tipo de comunidade nós temos nos tornado? Se nós formos um reflexo do mundo, isso revela que talvez nós não conhecemos Jesus de verdade. Talvez a gente precisa encontrar em Jesus o nosso descanso. Senhor, nós oramos agora. Nós olhamos agora para um Deus que trabalhou. Um Deus não só que trabalhou em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mas um Deus que invadiu a terra e realizou o trabalho perfeito, o trabalho mais importante que a humanidade poderia viver, que foi a morte do Deus encarnado, que morreu para nos resgatar dos nossos pecados, e que está hoje aqui, nos chamando, nos convidando para um lugar de intimidade, nos convidando para um lugar de profundidade. Jesus, se os nossos olhos estiverem em Ti, se a nossa alma se inclinar para Ti, talvez muitos dos nossos anseios, muitas das nossas crises de ansiedade que muitas vezes nós vivemos, vão ser resolvidas na pessoa de Jesus, em Ti. Senhor. Senhor, nos ajuda. Nós queremos entender que a plenitude de vida se encontra não nas coisas desse mundo, não nas coisas que o mundo oferece, que o dinheiro compra. Essas coisas são tão passageiras, os prazeres momentâneos são tão passageiros, mas a Tua presença, ela não vai passar. Como a Tua palavra diz, o Senhor mesmo disse: céus e terra passarão, mas as Tuas palavras jamais passarão. As Tuas palavras jamais passarão. Fica de pé comigo nessa hora, vamos